Eu acho que há um lugar que se encaixa na maioria dos detalhes dele, que é a civilização mais avançada de seu tempo, apagada da face da Terra, seja uma ilha oceânica submersa ou uma cidade costeira demolida por um tsunami. A perda dessa cidade antiga mudou o curso da história humana para sempre. Pessoas vasculharam o globo incessantemente tentando encontrar essa cidade perdida, confiando em traduções de relatos históricos de Platão. Mas com novas ferramentas sofisticadas e estudos geográficos, especialistas acreditam que podem saber a localização desse grande império, planejando novos sítios arqueológicos e expedições para confirmar suas teorias e finalmente descobrir o que aconteceu com aquelas pessoas naquele fatídico dia. Número 13. Estrutura de Richa, Deserto do Saara, também conhecida como o Olho do Saara, intriga cientistas e exploradores há mais de 50 anos. Essa estranha formação, localizada no deserto do Saara, noroeste da África, é uma impressionante característica geológica que continua a confundir especialistas. A estrutura de Richa está situada no coração do deserto do Saara, e sua formação ainda é debatida entre os cientistas. A teoria predominante sugere que é uma antiga cúpula geológica erodida, criada por atividade vulcânica há milhões de anos. Os círculos concêntricos distintos da estrutura a tornam uma formação única e extraordinária, diferente de qualquer outra na Terra. Recentemente, uma nova teoria cativante surgiu. A estrutura de Richa pode ser a capital da lendária cidade perdida de Atlântida. Esse lendário reino insular, descrito pelo filósofo grego Platão, foi dito ser uma civilização grandiosa e avançada, fundada pelos deuses Atlas e Poseidon. Segundo Platão, Atlântida eventualmente caiu em ruínas, destruída por um evento catastrófico. A ideia de que o Olho do Saara poderia ser Atlântida é ao mesmo tempo emocionante e surpreendente. Enquanto muitos não associariam o Saara à localização de Atlântida, é importante lembrar que o deserto era muito diferente da paisagem árida que vemos hoje. Há milhares de anos, o Saara era um paraíso verdejante, com uma rede de rios e um grande lago de água doce conhecido como Mega Lago Chad. Evidências de vida marinha antiga em depósitos de sal ao redor da estrutura de Richa sugerem que essa área já foi coberta por um oceano. Estudos recentes mostraram que o Saara já foi um refúgio tropical repleto de vida. Fósseis e outros indicadores ao redor da estrutura de Richa apontam para um tempo em que inundações e grandes eventos hídricos moldaram a paisagem. A própria estrutura revela sinais de significativa erosão hídrica, o que coincide com o relato de Platão sobre a destruição de Atlântida por uma enchente divina. Se a estrutura de Richa for de fato Atlântida, isso levanta mais perguntas sobre o que aconteceu com suas ruínas. A estrutura de Richa permanece como um elo cativante com o nosso passado distante, tendo o potencial de mudar nossa compreensão da história antiga e das origens humanas. Seja Atlântida ou não, o Olho do Saara continua a inspirar admiração e exploração. Número 12. Ilhas dos Açores, Oceano Atlântico. Situadas no Oceano Atlântico, há muito intrigam aqueles que buscam pela lendária cidade de Atlântida. Segundo os diálogos de Platão, Atlântida era um grupo de ilhas engolidas pelo mar há cerca de 12 mil anos. Essa descrição corresponde de maneira intrigante aos Açores, um arquipélago vulcânico localizado a aproximadamente 900 milhas a oeste de Portugal. Pesquisadores encontraram evidências que sugerem que humanos viveram nos Açores muito antes de os portugueses os descobrirem em 1427. A paisagem acidentada, com seus cânions subaquáticos e fendas, indica possíveis sítios arqueológicos escondidos sob as ondas. Isso reforça a teoria de que os Açores poderiam ser os remanescentes da Atlântida perdida, já que apenas uma ou duas ilhas podem ter existido nos tempos antigos. Os Açores têm uma história cativante, evocando o mistério das 9 musas da mitologia grega. Essa conexão simbólica continua a atrair interesse. Alguns acreditam que a atividade vulcânica poderia explicar o desaparecimento repentino de Atlântida, assim como outras ilhas gregas foram formadas por erupções vulcânicas. Em 2013, o marinheiro local Diano Silva descobriu um monte submerso em forma de pirâmide entre Terceira e São Miguel. Essa estrutura, com 60 metros de altura e uma base de 8.000 metros quadrados, foi encontrada usando um dispositivo de GPS. Embora tenha sido investigada pela Marinha Portuguesa, a estrutura pode ser um grande vulcão submarino em vez da cidade perdida de Atlântida. Para aumentar o mistério, a flora e a fauna dos Açores mostram semelhanças com as da Europa continental e da África, sugerindo um antigo continente conectado.
Essa conexão alimenta ainda mais a especulação sobre os Açores como um possível local de Atlântida. Enquanto evidências concretas permanecem evasivas, os Açores continuam a ser um ponto focal para aqueles que buscam a verdade por trás da lenda de Atlântida. Número 11. Creta, Grécia. Imagine voltar no tempo para a vibrante ilha de Creta por volta de 2000 a.C. Foi quando a civilização minoica floresceu, causando um enorme impacto na cultura ocidental. Situada no leste do Mediterrâneo, Creta era o coração do mundo minoico, um centro movimentado de arte, arquitetura e comércio. Os minoicos construíram complexos palacianos impressionantes, os mais famosos dos quais foram Cnosso, Festus, Malia e Zacros. Esses palácios não eram apenas residências, eram como centros urbanos. Cada um tinha um labirinto de salas e pátios e servia como um centro para gerenciar o comércio local, cerimônias religiosas e possivelmente até a política. Mesmo que não tenhamos todos os detalhes, é claro que esses palácios controlavam as terras ao redor, armazenando bens valiosos como vinho, óleo e grãos. Estradas conectavam esses palácios a cidades e vilarejos menores, criando uma rede de comércio e comunicação por toda a ilha. Inicialmente, cada palácio era bastante independente, mas por volta de 1700 a.C., Cnosso começou a dominar os outros. Você pode ver essa mudança nas artes e nos estilos de escrita, à medida que designs mais uniformes e a escrita linear se espalharam por Creta. Os minoicos eram mestres navegadores. Seus navios, construídos com técnicas avançadas, navegavam pelo Mediterrâneo, alcançando lugares tão distantes como o Egito e o Levante. Centros comerciais importantes como Cnosso e Festus eram movimentados, com mercadorias e ideias de diferentes culturas fluindo. Marinheiros minoicos usavam as estrelas para navegar, ligando terras distantes e aproximando diversas culturas. A religião minoica ainda é um pouco misteriosa, mas temos vislumbres por meio de sua arte e artefatos. Eles pareciam adorar forças naturais e deuses. Afrescos e cerâmicas frequentemente apresentam cenas de rituais, incluindo o salto sobre touros, um esporte ousado onde os participantes saltavam sobre touros. Os palácios tinham pátios abertos para grandes encontros, e muitas salas possuíam poços para libações ou oferendas aos deuses. Os touros eram especialmente significativos, aparecendo na arte e arquitetura como símbolos de força e fertilidade. Colinas dramáticas e cavernas também eram locais de práticas religiosas, mostrando a profunda conexão dos minoicos com seu ambiente e o divino. Essa fascinante civilização deixou um legado que ajudou a moldar o curso da história, com sua influência se estendendo por todo o Mediterrâneo e além. Número 10. Santorini, o nome moderno da antiga ilha de Thera, guarda um tesouro de segredos de uma das civilizações mais fascinantes da história, os minoicos. Por volta de 1600 a.C., Thera experimentou uma das erupções vulcânicas mais explosivas já registradas. Embora a data exata seja debatida, acredita-se agora que essa erupção tenha atingido magnitude 7 na escala Richter, tornando-a um evento extraordinário com impactos de longo alcance. A erupção obliterou o assentamento minoico de Akrotiri, que se tornou um sítio-chave para entender essa civilização misteriosa. A escavação em Santorini proporcionou um raro vislumbre da sociedade avançada dos minoicos, revelando um mundo congelado no tempo. A cidade foi enterrada sob cinzas vulcânicas, preservando suas estruturas e artefatos de forma notavelmente boa. Arqueólogos desenterraram edifícios de vários andares e sistemas de encanamento sofisticados. Uma das descobertas mais impressionantes em Akrotiri é o detalhado afresco que retrata cenas vibrantes da vida minoica. Essas obras de arte mostram a rica cultura dos minoicos e suas interações com a natureza. Os afrescos, juntamente com os restos de encanamentos e arquitetura avançada, destacam uma civilização altamente habilidosa e inovadora. As descobertas também revelaram que os minoicos usavam um sistema de escrita único conhecido como Linear A, que foi utilizado de aproximadamente 1800 a 1450 a.C. Esse script era usado principalmente em escritos palacianos e religiosos, embora seu significado exato ainda permaneça um mistério. A erupção vulcânica de Akrotiri também teve efeitos ambientais significativos, criando uma caldeira que remodelou a ilha e causou devastação generalizada. Apesar do desastre, o legado dos minoicos vive através dos tesouros arqueológicos encontrados em Akrotiri. Essas descobertas não só revelam a complexidade da civilização minoica, mas também nos ajudam a entender sua influência em culturas posteriores, incluindo os antigos gregos. Número 9. Malta, uma joia no Mediterrâneo,
guarda em suas margens alguns dos templos mais antigos e enigmáticos conhecidos pela humanidade. Esses sítios pré-históricos, a Arquim e Mnasdra, existem há milhares de anos, guardando em silêncio os segredos de um passado longínquo. A história de Arquim começa com uma observação feita em 1649 pelo historiador maltês Giovanni Francesco Abela. Ele ficou tão impressionado com a grandiosidade do templo que acreditou que ele foi construído por gigantes, uma descrição adequada para uma criação tão monumental. O próprio nome Arquim, que significa pedras de adoração, sugere o propósito antigo do templo. Construído entre 3700 e 3200 a.C., o local servia como um santuário espiritual onde os primeiros habitantes provavelmente realizavam rituais para se conectar com o divino. Ao se aproximar do templo, é impossível não se impressionar com a entrada do trilito. Duas pedras colossais erguidas com uma terceira pedra repousando sobre elas, formando uma entrada que resistiu a 5 milênios. A escala impressionante dessa arquitetura antiga, criada sem ferramentas modernas, é simplesmente de tirar o fôlego. Dentro do templo, há um labirinto de salas, cada uma contando sua própria história. Algumas pedras são adornadas com entalhes intricados, enquanto outras são estrategicamente posicionadas para capturar a luz do sol durante os solstícios, sugerindo que o tempo e as estações desempenhavam um papel crucial nos rituais realizados ali. Não muito longe de Arquim, o templo de Mnasdra está situado em um penhasco acidentado com vista para a vasta extensão do mar Mediterrâneo. Esse templo, aproximadamente da mesma idade que seu vizinho, permanece igualmente envolto em mistério. Enquanto evidências sugerem que ele também era um local de rituais de fertilidade, o verdadeiro propósito de Mnasdra ainda é debatido. Pequenos ossos de animais encontrados no local sugerem práticas de sacrifício, acrescentando mais uma camada à sua história enigmática. Mnasdra é particularmente notável por seu alinhamento com eventos celestiais. Durante os equinócios, o sol nasce diretamente através da porta principal do templo, lançando um feixe de luz que ilumina o interior. Esse alinhamento preciso indica que o templo não era apenas um local de adoração, mas também um observatório astronômico sofisticado. Uma das pedras descobertas aqui parece até acompanhar as fases da Lua, funcionando como um calendário antigo. Lendas e mitos giram em torno desses templos malteses, com alguns sugerindo conexões com a cidade perdida de Atlântida, devido às técnicas de engenharia avançadas, muito além de seu tempo. Verdadeiras ou não essas histórias, os templos de Arquim e Mnasdra continuam a inspirar admiração e maravilha. Eles permanecem como um testemunho da engenhosidade, espiritualidade e mistério dos primeiros habitantes de Malta, convidando todos os que os visitam a entrar em um mundo onde o passado está muito vivo. Número 8. Andaluzia, Espanha. Um mistério emocionante se desenrola sob os pântanos do Parque Nacional de Donana. Pesquisadores sugerem que grandes estruturas circulares escondidas nas águas do parque podem ser os remanescentes de uma cidade perdida, engolida por um tsunami catastrófico. Acredita-se que essa antiga metrópole esteja ligada à lendária Atlântida, conforme descrito por Platão, e sua localização próxima aos Pilares de Hércules, Estreito de Gibraltar aumenta ainda mais o fascínio. Utilizando imagens de satélite de ponta, uma equipe da Universidade de Hartford descobriu o que acreditam ser ilhas artificiais dispostas em anéis concêntricos. Essas descobertas sugerem que as ruínas submersas poderiam fazer parte de uma antiga cidade civilizacional. Richard Freud, um pesquisador líder, explicou entusiasmado: "Encontramos algo que ninguém mais viu antes, o que dá uma camada de credibilidade que faz muito mais sentido para a arqueologia." Em 2009, um levantamento detalhado usando radar de penetração no solo, mapeamento digital e tecnologia subaquática revelou que essas estruturas se assemelham de perto a outras ruínas antigas encontradas na região central da Espanha. A equipe teoriza que sobreviventes do tsunami podem ter reconstruído suas cidades no interior, replicando a Atlântida perdida. Além desse mistério, o Parque Nacional de Donana é famoso por outras descobertas notáveis. Em 2020, pesquisadores descobriram 87 pegadas fossilizadas de neandertais no parque, lançando luz sobre nossos ancestrais distantes. A fauna do parque também é fascinante. Cegonhas negras esquivas vagam pelos pântanos, enquanto antigas tartarugas de esporas, algumas vivendo até 100 anos, se movem lentamente pelas dunas arenosas. O lince ibérico, um gato selvagem criticamente ameaçado de extinção, próspera entre as terras secas do parque. O Parque Nacional de Donana é um tesouro de história e natureza, repleto de segredos esperando para serem descobertos. Número 7. Caribe, Cuba. Sob as águas azuis do Caribe,
Mistérios tão antigos quanto o próprio tempo aguardam para serem descobertos. Ao largo da costa de Cuba, estranhas formações subaquáticas têm despertado a imaginação de pesquisadores, mergulhadores e contadores de histórias. No ano 2000, uma equipe canadense, utilizando tecnologia avançada de sonar, fez uma descoberta surpreendente nas profundezas das águas da costa cubana. Eles detectaram o que parecia ser uma vasta cidade antiga, agora submersa a mais de 600 metros abaixo do nível do mar. As estruturas que encontraram estavam dispostas em um padrão semelhante ao de uma grade, lembrando o layout de um centro urbano esquecido. Expedições subsequentes em 2001 revelaram mais detalhes, incluindo grandes blocos de pedra, alguns empilhados uns sobre os outros e outros formando formas de pirâmide. Essa descoberta incrível levou a muita especulação e teorias. Somando-se ao mistério estão histórias e lendas transmitidas pelas culturas indígenas do Caribe. Esses contos falam de terras perdidas e cidades antigas agora engolidas pelo mar. Mapas históricos até retratam ilhas no Caribe que não existem mais hoje, sugerindo que as mudanças no nível do mar ao longo dos milênios podem ter submerso civilizações inteiras. Apesar das evidências fascinantes, muito sobre essas formações subaquáticas permanece desconhecido. São elas formações geológicas naturais ou as ruínas de um mundo perdido? A possibilidade de que uma grande civilização possa ter sido enterrada sob o oceano desperta a imaginação. Enquanto alguns especialistas pedem cautela, citando a necessidade de mais estudos, o fascínio por esses mistérios subaquáticos continua a atrair os curiosos e aventureiros, ansiosos para desvendar os segredos que jazem sob as águas cintilantes do Caribe. Número 6. Tartessos, Espanha. No V ou VI século a.C., uma poderosa civilização floresceu no sudoeste da Espanha, conhecida como Tartessos. Era uma terra de grande riqueza e influência, rivalizando com as poderosas culturas mediterrâneas da época. Tartessos era especialmente famosa por sua habilidade na construção naval e no trabalho em metais, criando itens impressionantes de ouro, prata, cobre e bronze. Apesar de sua glória, Tartessos misteriosamente desapareceu da história. Alguns teólogos associam Tartessos a Tarsis, um lugar mencionado na Bíblia, conhecido por suas riquezas em ouro, prata e outros metais. Tarsis era descrita como uma cidade que realizava comércio por toda parte, chegando até a corte do rei Salomão. Será que Tartessos e Tarsis são o mesmo lugar? Fontes gregas antigas também falam de Tartessos. O geógrafo Estrabão a descreveu como uma cidade próspera, com uma população altamente educada, engenheiros habilidosos e uma rica cultura literária. O historiador Heródoto a retratou como um reino rico, governado por um rei chamado Argantônio. Segundo ele, Tartessos estava localizada além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Argantônio foi um dos vários reis associados a Tartessos. Outros, como Gárgores e Norax, também são mencionados em textos antigos. Esses governantes supervisionaram avanços na agricultura e no comércio, especialmente com os gregos. A fama de Tartessos por seus metais abundantes foi notada por outros estudiosos, como Éfeso, que afirmou estar a apenas 2 dias de viagem das colunas de Hércules. Mais tarde, o estudioso grego Panias identificou Tartessos como um rio, possivelmente o Guadalquivir na moderna Andaluzia. Descobertas arqueológicas no sul da Espanha revelaram evidências de Tartessos, influenciada pelos fenícios. Os tartessianos adotaram o alfabeto fenício e suas práticas religiosas. Ruínas em locais como Cádiz, Adra e Huelva mostram fortes conexões fenícias. Em 1922, o arqueólogo alemão Adolf Schutten procurou a capital de Tartessos, mas não encontrou nada. Escavações posteriores revelaram mais de 20 sítios associados a Tartessos, desenterrando trabalhos em metais, cerâmicas e sinais de sacrifícios de animais. Por que Tartessos desapareceu? Talvez tenha sido vítima de sua falta de força militar, tornando-a um alvo fácil para potências vizinhas como os cartagineses. O declínio da influência fenícia e desafios econômicos podem ter enfraquecido ainda mais Tartessos, levando ao seu desaparecimento final. Número 5. Bimini Road, Bahamas. Uma curiosa formação de grandes pedras planas repousa sob as ondas, despertando intermináveis debates e fascinação. Este misterioso local, conhecido como Bimini Road, capturou a atenção de pesquisadores, mergulhadores e sonhadores. Poderiam essas pedras ser os remanescentes de uma antiga estrada ou muro construído por uma civilização há muito perdida no tempo? As origens de Bimini Road são envoltas em mistério. As pedras estão dispostas em um padrão que parece muito preciso para ser natural,
levando muitos a se perguntarem se podem ser os vestígios da lendária Atlântida. Essa ideia não é sem precedentes. O famoso psíquico Edgar Cayce, conhecido por suas previsões extraordinárias, uma vez afirmou que Atlântida seria encontrada perto de Bimini. Ele descreveu Atlântida como uma civilização altamente avançada que encontrou um fim catastrófico, afundando no oceano há milhares de anos. Poderia Bimini Road ser a primeira evidência tangível desse mundo perdido? Dando peso a essa teoria, estudos arqueológicos revelaram que a região ao redor de Bimini mostra sinais de atividade humana datando de 11.000 a 12.000 anos atrás, justamente na época em que se acredita que Atlântida tenha existido. Essa linha do tempo coincide com o fim da última era glacial, um período de mudanças climáticas significativas e aumento do nível do mar, que poderia ter submergido cidades costeiras inteiras. O fascínio não termina com as pedras em si. Lendas locais falam de uma terra submersa na área, alimentando ainda mais a especulação de que algo extraordinário repousa sob o oceano. Em 2003, membros da Associação para Pesquisa e Iluminação, uma organização dedicada a explorar as leituras de Cayce, conduziram buscas aéreas perto da ilha de Andros, nas Bahamas. Suas descobertas foram notáveis. Uma plataforma maciça de pedras retangulares e quadradas, estendendo-se por várias centenas de metros, possivelmente datando da mesma época de Bimini Road. Essas descobertas têm gerado buscas contínuas e debates apaixonados. Alguns acreditam que as pedras são formações naturais moldadas por processos geológicos, enquanto outros estão convencidos de que são obra de uma antiga civilização avançada. Número 4. Antártica. Imagine estar na vasta e silenciosa extensão de gelo da Antártica, um lugar tão remoto e misterioso que parece ser o fim do mundo. Mas sob este deserto congelado, escondido sob milhas de gelo, podem estar segredos que poderiam mudar nossa compreensão da história para sempre. Poderia ser que este continente gelado tenha sido uma vez o lar de uma civilização antiga? Algumas evidências sugerem que isso pode ser verdade. Cientistas e exploradores têm se fascinado com o passado da Antártica, usando ferramentas avançadas como imagens de satélite, radar de penetração no solo e perfuração de núcleos. Eles descobriram algo incrível. A Antártica nem sempre foi um deserto congelado. Milhões de anos atrás, era uma terra verde e fértil, cheia de vida. Fósseis de plantas, animais e até dinossauros foram encontrados, mostrando que esta terra agora gelada já foi quente e próspera. Mas a história não para por aí. Alguns pesquisadores acreditam que pode ter existido uma civilização na Antártica antes de ser coberta de gelo. O mapa de Piri Reis, um mapa antigo desenhado em 1513, mostra partes da Antártica como livres de gelo. Isso levou alguns a especular que uma civilização poderia ter existido lá antes de o gelo tomar conta. Poderiam eles ter desenhado este mapa? Adicionando a esse mistério, evidências geológicas sugerem que o deslocamento dos continentes da Terra pode ter colocado a Antártica onde está hoje. Se essa teoria estiver correta, a Antártica pode ter estado muito mais próxima do Equador, com um clima adequado para a vida humana. Há pistas ainda mais intrigantes. Registros fósseis mostram que o clima na Antártica era uma vez temperado, tornando possível a vida humana ali. Conexões teóricas entre essas evidências e a ideia de uma civilização perdida levaram alguns a se perguntarem se uma sociedade avançada uma vez prosperou neste continente agora congelado. À medida que os cientistas continuam a explorar e estudar a Antártica, eles desvendam as camadas de gelo para descobrir esses segredos há muito ocultos. Poderiam os restos de uma antiga cidade enterrada sob o gelo estar esperando para ser descobertos? Poderíamos encontrar evidências de uma civilização que dominou o ambiente hostil da Antártica pré-glacial, apenas para ser perdida no tempo à medida que o continente congelou? As respostas ainda estão escondidas nas profundezas do gelo da Antártica. Número 3. High Brasil, Irlanda, uma ilha lendária, cativou imaginações por séculos com seu mistério elusivo. Localizada aproximadamente a 320 quilômetros da costa oeste da Irlanda, no Atlântico Norte, High Brasil aparece em mapas datados de já 1325. Esses mapas frequentemente a retratam como uma ilha circular, às vezes dividida por um canal. As lendas sobre High Brasil estão alinhadas com antigos mitos irlandeses e a história de Atlântida. Ambos são descritos como civilizações avançadas perdidas para o mar. O folclore irlandês fala de uma terra nevoenta onde deuses e sábios monges residiam, semelhante à descrição de Platão da Atlântida como uma terra poderosa e sofisticada engolida pelo oceano. Descobertas arqueológicas na Irlanda, incluindo estruturas megalíticas e engenharia pré-histórica avançada, sugerem uma cultura sofisticada na região,
apoiando teorias de que Rai Brasil poderia ter sido um lugar real com uma civilização antiga que desapareceu há muito tempo. Contas de testemunhas oculares alimentam ainda mais o mistério da ilha. Em 1480, John Jr. partiu de Bristol, na Inglaterra, em busca de Rai Brasil, mas retornou sem sucesso. Expedições semelhantes nos anos seguintes também falharam em localizar a ilha. A persistente névoa ao redor de Rai Brasil parecia protegê-la da descoberta. Em 1674, o capitão escocês John Nisbet relatou ter visto Rai Brasil e afirmou ter encontrado um velho sábio que supostamente lhe deu prata e ouro. Embora esse relato seja suspeito de ser uma invenção literária, outras expedições, incluindo uma do capitão Alexander Johnson, também afirmaram ter visto a ilha antes que ela aparentemente desaparecesse. Pesquisas recentes usando tecnologia de satélite e mapas históricos apontam para o Banco Porcupine, uma massa de terra submersa descoberta em 1862, como uma localização potencial para Rai Brasil. Dados batimétricos revelam uma área de terreno elevado que corresponde às descrições da ilha perdida. Esta terra submersa pode ser o que resta de Rai Brasil, possivelmente afundada devido à atividade tectônica ou aumento do nível do mar. Apesar do ceticismo de alguns historiadores que descartam Rai Brasil como um erro cartográfico, a aparição consistente da ilha em mapas históricos, combinada com mitos antigos e imagens modernas de satélite, sugere que sua história pode ser mais do que mera lenda. Rai Brasil continua sendo um mistério fascinante aguardando mais investigações e descobertas. Número 2. Tiwanaku, Bolívia. Imagine um mundo perdido nas alturas dos Andes, onde pedras antigas sussurram segredos de uma grande civilização. Este lugar é Tiwanaku, uma cidade misteriosa na Bolívia, localizada a cerca de 80 quilômetros de La Paz, perto do lago Titicaca. Uma vez uma metrópole florescente a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, Tiwanaku foi o centro de uma poderosa civilização muito antes do Império Inca existir. O que torna Tiwanaku verdadeiramente fascinante são suas ruínas, que indicam uma sociedade com habilidades e conhecimentos notáveis. O local possui blocos de pedra maciços, alguns pesando até 100 toneladas, perfeitamente esculpidos e encaixados sem rodas ou ferramentas modernas. Os métodos de construção usados para transportar e moldar essas pedras permanecem um mistério. Como esses antigos construtores conseguiram tal precisão? Arqueólogos de todo o mundo ficaram maravilhados com a construção de Tiwanaku. O alinhamento do local com as estrelas e planetas sugere um entendimento avançado da astronomia. O templo de Kalasasaya durante o equinócio da primavera, o sol se põe perfeitamente entre os pilares centrais da parede principal do templo. Em contraste, durante os solstícios de inverno e verão, ele se alinha com os pilares esquerdo e direito. Esse alinhamento celestial implica que os arquitetos de Tiwanaku tinham um profundo conhecimento dos ciclos astronômicos, usando as pedras para marcar tempos significativos do ano. O mistério não termina aí. Tiwanaku desapareceu repentinamente no século XI, deixando uma série de perguntas sem resposta. Quando os espanhóis chegaram no século XV, encontraram os incas, mas não encontraram vestígios do povo de Tiwanaku. Por que essa sociedade avançada desapareceu tão abruptamente? O que é ainda mais intrigante é que as ruínas de Tiwanaku compartilham algumas semelhanças com as descrições de Platão da lendária Atlântida. Ambas retratam civilizações avançadas com engenharia e conhecimentos astronômicos complexos. Poderia Tiwanaku ser um equivalente real da Atlântida? Hoje, Tiwanaku se destaca como um tesouro arqueológico, convidando exploradores e historiadores a descobrir seus segredos. Seu legado perdura, despertando curiosidade sobre o povo notável que um dia construiu uma cidade tão grandiosa nos Altos Andes. Número 1. Mar Negro. Uma descoberta emocionante está reescrevendo nossa compreensão das civilizações antigas. Arqueólogos desenterraram remanescentes de um assentamento pré-histórico submerso, oferecendo uma visão de um mundo perdido no tempo. Este antigo sítio, datado de cerca de 6.000 anos atrás, era uma comunidade próspera antes que uma grande inundação transformasse a região. Pesquisas revelam que, há cerca de 5.000 anos, o Mar Negro estava 5 metros mais baixo do que é hoje. Esse aumento drástico nos níveis da água, que ocorreu por volta de 3.000 antes da Era Comum, poderia ter submerso cidades inteiras. Evidências mostram que um grande influxo de água salgada inundou o que antes era um lago de água doce, alinhando-se com mitos sobre a destruição semelhante à de Atlântida. Artefatos desse assentamento subaquático encontrados perto do rio Struma, na Bulgária, incluem partes de estacas de madeira usadas para sustentar casas. Essas estruturas antigas, ainda visíveis debaixo d'água,
oferecem uma visão notável da vida durante o período calcolítico. O sítio é um verdadeiro tesouro de evidências históricas, revelando o desenvolvimento cultural avançado dos povos que ali viveram antes da inundação. Essa descoberta não é apenas uma fascinante descoberta arqueológica, mas também uma peça significativa do quebra-cabeça para entender a história humana antiga e as mudanças ambientais que a moldaram. O que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.